Por que é tão importante casar? Quando a gente fala sobre casamento, e ainda roda, né? Roda, vem essa questão, por que é tão importante casar? E principalmente hoje em dia ninguém quer definição. Ou melhor, tem um baita de um paradoxo aí, que é o quê? Ninguém quer certas definições, mas todo mundo também quer, assim, ficar nervoso se erra pronome. Então tem esse paradoxo da modernidade, né? Na área afetiva, a gente não quer definição nenhuma, coisa e tal, mas na área pessoal a gente quer super definições e ai de quem errar. Mas enfim, quando se fala em casamento, é muito comum nós pensarmos que o casamento é uma instituição falida, não é mesmo? Quantas vezes você já não ouviu essa frase? Principalmente daquelas pessoas que se separaram. Mas a questão é o quê? Precisamos entender a importância do casamento na vida de quem tem essa vocação, de quem deseja juntar aí as alianças e juntar as vidas e compartilhar. O que acontece é que a gente sabe de muitas histórias de pessoas que simplesmente se juntam. E mais, tem pessoas que se juntam sem nunca ter definido o começo do namoro, sem nunca, então, muito menos definir o que é casamento, e simplesmente vão. Quando vê, estão morando junto, e o argumento mais utilizado é o que importa é o sentimento. E muito frequentemente nós vemos discursos falando que o casamento é algo vazio. Por que o casamento é algo vazio? Porque os nossos pais eram hipócritas, casavam, mas traíam as nossas mães. E ainda fica tipo todo um argumento, né? Usando, como é que eu posso dizer assim? Usando os modelos negativos de algo como se justificassem o todo. Mas principalmente essa ideia de que se eu te amo e você me ama, a gente não precisa dessas formalidades. Então essa informalidade, que é algo muito comum da nossa época, acaba se estendendo pelo casamento. E eu acho isso muito prejudicial. E eu vou explicar por quê. A primeira coisa que a gente precisa entender, então, eu vou até aqui pegar meu caderninho, é que para eu explicar isso para vocês, eu preciso trazer, claro, aquilo que já falei bastante aqui, mas sempre é bom lembrar, o chamado mapa da vida. Isso aqui, ó, tá? Tem ali o ignorante, aí vem o rito de passagem, vem o iniciado, o veterano e o sábio. Isso aqui eu chamo de mapa da vida, tá? Decorou? Decorou bem? Tá? Quando a gente pensa no casamento, o que é o casamento? Obviamente o casamento é um baita de um rito de passagem. Por que é um rito de passagem? Gente, eu acho que quando a gente fala em rito de passagem, o casamento é um rito de passagem por excelência. Tem tudo ali, mas eu já falo sobre isso. O que eu quero dizer para vocês? Jota, nesse mapa da vida está como ignorante. Quer dizer que quem ainda não casou está como ignorante. Em que sentido essa ignorância? Está como ignorante porque espera-se que quem ainda não casou não tenha certas vivências conjugal de quem já casou. Assim seria o padrão e seria lindo se as pessoas levassem a vida desse jeito. Mas muitas vezes as pessoas já têm uma vida conjugal e o casamento vem como um marco, vem como uma confirmação de algo que já existe. Então, independente, se você é um casal que nunca moraram junto, tá? Se você está num casal que, né, você é faz parte de um casal que nunca morou junto, né? De vez em quando viajou aqui, coisa e tal, ou um casal super religioso, que nunca se aproximaram. Ou você é um casal que mora junto já tem uma vida conjugal, às vezes já tem até filhos, tá? Ainda assim, nós podemos dizer que para casamento você tem uma cota de ignorância. Por que ignorância? Ignorância no sentido de desconhecimento. Por que eu digo isso? Mas já tem pessoas que já moram junto. Por que tem um desconhecimento? Porque o rito de passagem do casamento é um grande marco social e pessoal. Por que social e pessoal? Veja, não vou analisar profundamente aqui. Um dia, quando eu falar sobre casamento, eu quero analisar isso, o rito do casamento. Mas veja, é um rito em que você faz promessas para o seu cônjuge e você faz uma promessa social. E tem um símbolo que é extremamente conhecido, que é o que? Aliança. Tem trocas de aliança. Tem um símbolo de posse. Ah, Jota, que palavra horrível, coisa e tal. Mas é um símbolo de posse. É um selo que marca esse casamento. Então, quando a gente vai pensar no rito de passagem, veja, o casal pode estar morando junto, mas com o casamento tem algo que eles aprendem. Tem algo que o casamento traz. O rito do casamento, além disso, estou pegando minha colinha aqui, além disso, o rito de casamento deixa muito claro certos papéis e você deve fazer promessas. E é aqui que o pau torce, porque ninguém quer se comprometer hoje em dia.
Então, quando você vai para um casamento, este rito ele te exige. E o que são promessas? Promessas é algo que você diz e é um plano de execução. Quando eu digo para um sujeito que eu estou devendo, eu te prometo que eu vou te pagar, eu vou ter que pagar. Agora eu disse que vou fazer algo. Então, quando você chega no casamento e existem promessas, tá? Essas promessas são um marco social, porque todo mundo ali está como testemunha, tem até testemunha que assina, mas tem os padrinhos e tem a família ali que é, né, um testemunha. Se for um casamento religioso, tem um padre, tem um pastor ali, que é uma testemunha, inclusive, divina. Não é só um símbolo simples. Mas mesmo que seja ali no cartório, existe uma troca. Existe um compromisso. E além de você ter essas testemunhas, veja, o casamento, as feministas deviam amar o casamento. Né? As feministas não gostam de casamento, eu não entendo por quê. Por quê? Porque as promessas são iguais, equaliza. Não interessa se você é homem ou mulher. Te prometo ser fiel, mate responsável. Os dois prometem a mesma coisa. Os dois estão ali prometendo. Se é então um casamento mais simples, no cartório, os dois estão assinando com o mesmo peso. Entende? A não ser que você tenha lá contrato pré-nupcial, aquelas coisas assim, mas em linhas gerais, tá todo mundo assinando como igual ali. Então, quando a gente olha o casamento, é óbvio que vai ser um baita de um marco, porque deixa muito claro quais são suas responsabilidades. E aí, pensa comigo, um casal que pode estar vivendo uma vida conjugal, mas nunca casou, tem uma ignorância. Por quê? Porque não vivenciou o que é estar na frente de todo mundo falando: eu te prometo ser fiel, amar, te respeitar, te alegria, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Não, mas o sentimento, meu amigo, mas eu sinto que eu posso contar com ele. É aquela coisa que a galera fala assim: não, mas o casamento é só um papel, é só um rito. Então casa, velho. Tá com medo? Mas o que eu quero dizer, assim, enfim, não é fazer nenhuma pressão aqui pra ninguém casar, mas enfim, vai que. Mas a questão é isso. Fazer isso, você dar a sua palavra, você trocar uma aliança, você assinar um contrato, ou então que seja qualquer outra coisa, né? Hoje em dia eu sei que tem gente que vai fazer casamento numa tribo, tem gente que faz casamento em que fazem o próprio rito. Independente disso, é um marco. Estou pensando do lado psicológico, não do lado espiritual religioso. É um marco em que os dois vão passar. E fica muito claro que os dois se comprometeram. Porque tem uma coisa, quando você não casa, até onde está esse compromisso? Como é que você tem certeza que o outro está se comprometendo com você? E quantas vezes pessoas que não se casaram, numa hora da briga, numa hora do... ah, não, mas a gente não tem nada. Quantas vezes não vem isso? Agora me diz, qual homem casado e qual mulher casada pode dizer pro seu marido, pra sua esposa: a gente não tem nada? Tem sim, senhora. Tem foto, tem vídeo, tem padrinho, tem testemunha, tem aliança. Claro que a gente tem. Então o que acontece é que o casamento, como rito de passagem, é maravilhoso, porque vai fazer com que esses cônjuges olhem um para o outro e tenham certeza de que esta pessoa está do meu lado. Jota, mas o cara pode trair. Eu sei. Mas você entende que como rito, como símbolo, é aquela coisa: estamos na mesma página. E mais, estamos começando algo novo na nossa história. Essa é a questão do casamento. Estamos começando algo novo. Porque agora nós somos senhor e senhora Silva, senhor e senhora Albuquerque, senhor e senhora Borgonhone. Agora nós somos alguma coisa diferente do que nós éramos. É quase como se dizer: agora o pau tora. Agora a porra ficou séria. Então é por isso que qual que é a importância do casamento? Psicologicamente falando, e um dos aspectos, dá pra gente desdobrar muito mais aqui, psicologicamente falando, um dos aspectos desse é esse. Eu e você estamos aqui, eu e você estamos nos comprometendo com a mesma coisa. E nós estamos assumindo um compromisso, e nós estamos fazendo uma promessa. E essa promessa vai durar até quando? Dependendo do casamento que você fez, é até que a morte nos separe. E é isso que ritos de passagem fazem. Quando a gente lembra do rito de passagem, ele te lembra o que é essencial.
Vamos dar um exemplo. O sujeito está fazendo faculdade de medicina, coisa e tal, tá difícil para ele. Puta, puta. Volta lá atrás, no vestibular. Por que eu resolvi fazer faculdade de medicina? Volta pro rito de passagem. Você lembra na hora a sua essência. O sujeito tá lá, é profissional, né? Você tá aí trabalhando com engenharia, tá difícil, coisa e tal. Volta lá pra tua formatura. Por que eu me formei em engenharia? É porque eu acho que eu posso ajudar as pessoas com isso. A circunstância não tá legal, mas a essência. A essência. Porque ritos de passagem são simbólicos, porque eles trazem questões práticas, como é o casamento, mas trazem a essência. Eu passei por aquilo. E vai te chamar a ser melhor. Por quê? Para honrar uma promessa, principalmente a promessa de um casamento, cara, você vai ter que dar duro. Vai ser difícil você honrar essa promessa. Por quê? Porque não é fácil honrar essa promessa. Ou enfim, talvez outro tipo de casamento, mas ok, você, mesmo que seja uma promessa em que vocês criaram, assim, do tipo, eu tô casado com você. Cara, imaginativamente, casamento é casamento. Tanto que tem muita gente que fala assim, eu não casei pra separar. Quem é que fala isso? Quem casou? Ninguém fala, eu não me ajuntei pra separar. Você entende que é difícil? Falta o marco. Te falta a referência. Tanto que também tem o inverso. Muita gente fala assim, pô, hoje em dia se eu tivesse só namorando com ele eu terminava. Por que não termina? Porque casou. Jota, mas isso pode virar uma prisão. Eu entendo que isso pode virar uma prisão. Mas a questão é o quê? O casamento te dá um status de maior seriedade no relacionamento. E a pessoa entende que terminar um namoro é diferente de terminar um casamento. E o casamento permite que quê? Que você olhe para outra pessoa e intuitivamente fala, vamos morar junto, nós vamos dividir a vida, nós vamos se comprometer um com o outro. Então você, pessoalmente, quando casa, você olha para aquilo e fala, pô, meu amigo, agora se essa mulher precisar de mim, eu vou ter que dar conta. A mulher fala a mesma coisa, se esse cara precisar de mim, eu vou ter que dar conta. E agora nós vamos... Veja, o casamento é convergente. Um promete pro outro, então traz a convergência. Não traz o egoísmo natural da nossa pós-modernidade. Não traz a coisa do não tá valendo a pena custo-benefício. Porque é isso que acontece, muitas vezes, quando não tem um marco claro. Fica meio custo-benefício. Não tá valendo a pena. Se é pra ser assim, aí vem aquelas teorias que, enfim, eu acho. Desculpa se você acredita nisso, eu acho meio furada nessas coisas assim de relacionamento. Não, às vezes a gente tá com alguém e a gente tem uma missão por um tempo. Pô. Quando você casa, não tem isso, até por um tempo, aí as coisas fluem, coisa e tal, blá, blá, blá. Você percebe isso. E por mais que o casamento seja horrível, você é chamado, inclusive, a terminar com dignidade. A terminar direito, terminar concretamente, chegar para a pessoa e falar, olha, eu sei que a gente se juntou, eu sei que a gente tem uma questão aqui, mas eu quero terminar com você. E isso eu quero que fique claro. Tanto que daí, dependendo aí do tipo, tem que ir lá fazer todo um rito de separação. Também tem isso, tem o rito de divórcio, de os documentos, tirar o nome, ver, de partilha de bens, enfim, essas várias coisas que tem. Para você ver como o casamento traz uma seriedade com a relação. Não estou falando que ele não pode acabar, mas veja, ele faz com que as pessoas tentem de verdade estarem juntas, e se precisar separar, aquilo também vai ter que ficar claro. Não é assim, e aí, como é que tá falando? Terminei. Você fala isso de uma namorada, mas você não fala isso de uma esposa. E aí, cara, como é que tá fulano? A gente terminou. Vocês se separaram. Tem esse clima, tá bom? Tem esse clima. Porém, quando então a gente vai ver esse casamento, ele, sendo um rito de passagem também, ele faz com que, voltando aqui pro mapa da vida, tá? Aqui, aqui, ó. Aqui, né? Pra focar bem. Então você tá aqui, você não casou ainda, você tá aqui, ó, namorando, você é noivo, né, coisa e tal. Você passa pelo casamento, você entra aqui, ó. Você entra no time de camisa. Você sai do time sem camisa, você entra no time com camisa. E aí você percebe que o casamento, por ter passado por um rito de passagem, por você ter assumido uma seriedade, você começa a ter níveis de intimidade com quem você tá, muitas vezes maior do que era antes. Porque agora eu vou ter que fazer acontecer com você. Tanto que uma coisa que eu já ouvi gente falar é assim, graças a Deus que eu casei. Por quê? Porque agora que eu casei eu não fico mais nessa dúvida, é ela, não é ela, será que é? Não fico tentando escolher coisas. Agora que eu casei, agora a gente vai ter que fazer acontecer. Porque você se tornou iniciado.
Porque agora você é chamado a fazer esse tipo de coisa. Porque agora você vai ter que honrar com a tua palavra. Porque agora tu vai ter que virar homem, agora tu vai ter que virar mulher. E uma vez que você se tornou iniciado, o que vai acontecer? Questões da fase da ignorância, questões pré-rito de passagem, ficam muito mais distantes. Ficam muito mais distantes. No sentido de que você não se apega mais a detalhes, porque você começa a ver, não, agora eu tô casado, não dá pra eu ficar aqui arranjando picuinha com a minha mulher o tempo inteiro. Ou, eu sempre fui uma mulher muito crítica, eu sempre quis que os caras me dessem, tivessem certos requisitos, coisas. Agora que você casou, os requisitos que foi te dado foram te dados, o resto você vai ter que construir com esse cara. Então a mentalidade muda, o mindset. A mentalidade muda mesmo. Porque agora espera-se que essas picuinhas ou essas questões, agora eu vou ter que fazer acontecer. Eu falo que o casamento é muitas vezes assim, você está procurando um carro, né? Claro que é um carro usado, né? Dificilmente você vai, né? Casamento não é comprar carro não. Você vai vendo, né? Daí a galera fala do test drive, enfim, você até chega uma hora que você compra o carro. A hora que você compra o carro, você comprou todos os BO do carro. E não é tão cedo que você vai vender ele. Então você olha pro carro e fala, pá, comprei aqui, funciona, e tal, travou o vidro, você fala, agora eu vou ter que consertar esse vidro. Eu não vou devolver o carro inteiro por causa do vidro. Então veja, o seu parâmetro muda por causa do bendito do rito de passagem. Então, se alguém perguntar por que é importante o casamento, além de você mandar esse vídeo, além de você curtir essa página e divulgar a palavra do bom senso para todo mundo, você vai lembrar disso, porque o rito de passagem, o casamento é um marco na vida conjugal. É um marco. E aqui, principalmente, eu quero falar com você, homem. Você, homem, que está enrolando essa mulher. A gente tá junto faz 5 anos, ela nunca tocou no assunto. Eu, por experiência própria, como terapeuta, tá? Como experiência atendendo. Se você tá morando junto com a sua mulher, assim, eu consigo cravar pra você que em 98% das vezes, se você falar, vamos casar, ela aceita. E se bobear, assim, 90%, 98% das vezes ela aceita, 80% o que acontece? Ela tá esperando que você peça isso. Beleza, ela viu que você é um cara comprometido. Mas assim, é o tal do que custa, meu Deus do céu. O que custa ela botar um vestido ali mais arrumadinho, você botar um terninho, ir num cartório? O que custa você receber uma bênção do pastor? O que custa você ir numa igreja marcar um dia, depois fazer um jantar com... O que custa? Mas eu tenho certeza que tá esperando, tá? E muitas vezes, por causa de um pensamento muito limitado, de que tipo, se não reclamou tá bom, ou por uma coisa assim, eu não preciso dessas coisas, você acaba trazendo para o relacionamento ainda essas questões anteriores que já não cabem numa vida conjugal que você está vivendo. Então tem muito disso. Então você, homem, que está passando por esse processo, repense. Ou então, vamos dar um exemplo, não precisa perguntar para tua mulher. Não precisa perguntar para tua mulher. Pergunta para teus amigos. Teus amigos, principalmente se os caras forem casados, né? E assim, o solteiro também vai ter bom senso. Acredito, espero que você encontre algum amigo. Cara, eu tava pensando que tô junto com ela, tô morando junto faz 5 anos, aí tava pensando em casar. Espera só pra ver a reação. Mesmo que você esteja falando de zoeira. Só espera. Eu tenho quase certeza que a pessoa fala, finalmente, hein, brother? Fala com a tua irmã, fala com a tua melhor amiga, fala com uma colega de trabalho, fala com a tua mãe, fala com alguém, com alguma mulher, então. Não, tô junto com ela, assim. Não sei, tava pensando em fazer uma cerimônia, um casamento, pra gente trocar aliança. Você acha que ela vai gostar? Meu amigo, tu já sabe essa resposta? Porque não sustenta uma vida conjugal sem um marco dessa vida conjugal, não sustenta. Não é que a vida não se sustenta. Você pode ficar com essa mulher para sempre, mas assim, a justificativa de não ter um marco para vocês não se sustenta. Até porque, vamos dizer assim, se você é o cara menos religioso que existe e você pensar no casamento civil, você já está com união estável, você já está comprometido, meu amigo. Então, muitas vezes, é essa ilusão que a gente tem. Em que a cultura, hoje em dia, traz essa ideia de que o casamento, como eu disse, é uma instituição falida, então se eu não casar, eu não estou casado, então meu casamento não vai falir, não faz sentido nenhum. Mas principalmente você, meu amigo, tá? Eu espero que você esteja vendo esse vídeo e não seja a sua
a sua namorida, namorida é horrível, a sua companheira, eu espero que não seja ela, eu espero que você não esteja recebendo esse vídeo porque ela te indicou, porque daí é um pouco mais constrangedor. Mas pense nisso. Esse marco não é só para ela, esse marco é para você. Esse marco é para você. E assim, de uma forma até, vou terminar esse vídeo aqui de uma forma até meio coach. Você merece isso pra tua vida. Será que a tua relação não merece um marco desse? Porque pode ser um marco simples, pode ser um marco religioso, pode ser uma... Será que não merece? Será que esse voto é tão dolorido assim? Não é? Porque hoje em dia tem isso, quando eu pego ali esse mapa da vida, né? Hoje em dia muitas pessoas elas ficam vivendo no compromisso do ignorante, que não sabe de nada, adiando o rito de passagem, como se tivesse uma liberdade que você já não tem mais. Você já se comprometeu já. Então pensa nisso, tá? E além de pensar nisso, além de dar like aqui, me seguir, me curtir, compartilhar tudo isso daqui, tá? O que eu quero falar pra você, se você quiser se aprofundar mais nesse mapa da vida, né, falar mais sobre o rito de casamento, falar mais sobre outros ritos, tá, como formatura, sobre vida profissional, sobre mudança de carreira, filho, falecimento, enfim, aposentado. Se quiser falar sobre esses ritos de passagem e como que isso altera, e como é que funciona esses 4 papéis que eu trouxe aqui, né, do sábio, veterano, sábio, veterano, iniciado, ignorante. Se você quiser saber mais sobre esse mapa da vida aqui, que é um conteúdo que eu gosto muito de trabalhar, eu estou lançando aí a Masterclass, o mapa da vida, um guia para superar suas crises. Por que um guia para superar suas crises? Porque muitas vezes, como eu disse aqui, você está passando por uma dificuldade, você volta para o rito de passagem. Ou você está passando por uma dificuldade, você lembra qual que é o seu papel nesse mapa da vida. E isso te traz o quê? Luz, te traz clareza. Porque tudo isso é muito simbólico, mas também é muito concreto. Então, se você quer, aqui na legenda, eu deixei um link ali para a minha Masterclass, em que ela vai ser gravada ao vivo, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, ela vai ser gravada ao vivo, tá? Tem todas as informações aqui quando ela vai ser gravada ao vivo. Você pode estar comigo, junto comigo, assistindo junto, e eu faço pausas para conversar com quem está ouvindo, assistindo a gravação dessa Masterclass. Ou se você já foi à gravação, você vai poder se inscrever na Masterclass e ter um ano de acesso, tá bom? Então, essa Masterclass está disponível R$ 47,90, é muito barato para a gente poder continuar discutindo esses assuntos aqui. Então compartilhe, mande para quem você quiser e participe dessa Masterclass, eu acho que vai poder te ajudar e vai ser um prazer poder conversar com você mais sobre maturidade sem drama, sobre ritos de passagem, papéis, na vida adulta, tudo isso daí, tá bom? Espero que você tenha gostado. E para finalizar aqui, tá? Última coisa, sério, é a última coisa, juro. Escreve para mim aqui no comentário o que você achou. O que você acha dessa história do casamento? O que você achou do que eu falei aqui? Faz sentido pra você? Não faz sentido pra você? Vamos conversar, tá bom? É isso, meus caros. Um grande abraço. Até.